Glórias a Deus, glórias a Deus. Nós estamos novamente disponíveis para o Espírito Santo nos usar para restaurar seu casamento. Bem, eu me acho no direito, como está escrito, Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 3, 4, você vê ele falando que as mulheres mais velhas ensinam as mulheres mais novas a serem boas mães, boas donas de casa. E estou eu aqui. Deus gosta justamente de pegar o que não é e fazer ser. Quem sou eu para ensinar as mulheres? Para ensinar os casais? Quem somos nós, eu e meu esposo? Duas pessoas carentes de ajuda do Espírito de Deus 24 horas por dia. E estamos aprendendo com ele. E não significa porque eu tenha falhado, porque eu tenha fracassado, que Deus não queira me usar. Ele gosta de pegar o que não é para fazer ser. Pegou o apóstolo Paulo, assassino de cristãos, e fez ser um grande homem de Deus, o que escreveu mais cartas na Nova Aliança, porque ele gosta de pegar o que não é, para saber que é ele. O poder é dele, quem faz é ele. Pega esta mulher, 50 anos de casada, pela misericórdia de Deus, não é a melhor das melhores, podendo se considerar a pior das piores, e Deus faz isso. 50 anos de casada e passando por tanto problemas, claro, 50 anos de casada, 5 filhos, 5 netos, e Deus me escolheu para, entre os meus fracassos, ajudar aqueles que estão começando. No meio dos meus fracassos. Porque é justamente aí onde está o bom. Porque você não vai cometer os mesmos erros que eu cometi. E aí fica tudo bom. Quando Deus mostrou na sua palavra os defeitos de cada personagem bíblico, os pecados deles, é porque Deus estava dando a oportunidade para você ser melhor, para você não fazer o que eles fizeram. E hoje, no nosso tempo, não é diferente. Quando Deus pega alguém como eu, que não é nada, que não vale nada, que não pode ser exemplo de mãe, que não pode ser exemplo de esposa, que não pode ser exemplo de nada, ele pega justamente para você ver onde eu errei e não fazer o mesmo. Então estou aqui mais uma vez para falar de família. Meu Deus, como é difícil falar de família, né? Mas para começar eu quero mostrar para você por que eu estou aqui como líder do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Por mais uma falha. Deus pega o que não é. Por mais uma falha da minha vida, eu me encontro hoje como líder do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Foi quando eu tive o desejo de sair da capital, onde eu morava, capital da Bahia, Salvador, e vim para uma cidadezinha do interior, onde os meus pais moravam, onde eu nasci, me criei, e ali estava toda a minha família, minhas irmãs, meus irmãos. E quando eu já me senti sufocada com um filho especial dentro de um apartamento, cujo vizinho desse apartamento era um alcoólatra, beberrão mesmo, de primeira classe. Ele portava arma e o meu filho, excepcional, ele estava fazendo coisas horríveis no início da adolescência. E naquela sala, naquele apartamento apertado, ele dava crises terríveis. Eu comecei a me sentir só, porque quando ele chegou na adolescência, a mesma fase onde os irmãos estavam na adolescência. E agora os irmãos tinham mais dificuldade de estar comigo. A aula aumentou, a dimensão de estudo dos irmãos aumentou. Já não tinham tempo para estar comigo, me ajudando. E agora eu me sentia muito só.
dentro de um apartamento com esse menino, dando crises horríveis, terríveis. Eu não falava para ninguém, eu não queria preocupar os irmãos, os meus outros filhos, para não atrapalhar os estudos deles. Nenhum deles foi interrompido com minhas conversas do meu sofrimento com o meu filho especial. Em tempo algum eu fui contar as histórias que eu passava com esse meu filho especial para os meus outros filhos, porque eu imaginava que eu estaria criando problemas para a mente deles. E resolvi vir para a cidade do interior, porque eu achei que desse jeito eu seria ajudada pela minha família, que era um pessoal carente em termos financeiros, e aí eu poderia ajudá-los na área das finanças e eles me ajudarem nessa luta com meu filho especial. E aí eu vinha de um ministério batista, estava no ministério batista e fui transferida para essa cidade do interior. Quer dizer, eu saí para o interior e é claro que com recomendações, devido aos anos que fiquei num só ministério, nunca saí de um ministério para outro. Todo aquele tempo que eu estava vivendo na capital foi numa só igreja, num só templo, com um só povo, e Deus me abençoou, que eu resolvi sair mais honrada, abençoada por toda a comunidade cristã onde eu vivia. E chegando nessa cidade do interior, onde eu nasci, eu estive em um bar, fui para um bairro onde tinha construído uma casa, um terreno que nós compramos, um sítio, né? Mas com a casa que não tinha condição da gente morar, teve que derrubar a casa que tinha e fazer outra. E ali nós ficamos. E quando chegou um período, assim mais ou menos de um ano, eu já estava me acostumando, não é? E vendo a carência daquele bairro, um bairro pobre. O sítio que tinha de maior potência era o nosso, devido à casa, o casarão que nós fizemos. E todos estavam voltados para este sítio porque eram pessoas pobres e queriam chupar manga, queriam chupar laranja, queriam caju, queriam as frutas. E nós tínhamos também nesse sítio, passava no sítio também o rio, que era a fonte de atração do lugar, e eles entravam para tomar banho e também para lavar roupas, lavar louça, tudo no nosso rio. Quer dizer, o rio que passava em nosso quintal. E eu tive uma linda ideia. Enquanto as mães lavavam roupa com seus filhos, dentro do meu quintal, no meu sítio, eu comecei a cantar a Bíblia com essas crianças e comecei a pedir para essas mães que enviassem essas crianças num outro horário para comigo estarem ali também repassando os cânticos, que era na verdade a Bíblia cantada. Ali então ficou muito forte esse trabalho, porque onde a Bíblia chega é nova dimensão. A Bíblia cantada, textos como esse que eu vou dizer para você agora. No princípio fez Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Hoje eu estou com mais dificuldade de cantar, a voz já muda com a idade, não é? 72 anos, já é outra voz, e também pelo fato de estar com o nariz um pouquinho entupido. Essa fase aí, mas graças a Deus eu estou bem, porque eu confio na palavra de Êxodo 15:26. O nosso Deus é o Deus que nos sara. Então, mesmo com dificuldade de cantar, mas deu para você entender, a Bíblia é cantada. Aí é Gênesis capítulo 1, eu só cantei um pedacinho, mas a gente canta
o capítulo inteirinho. E ali o ministério da palavra foi sendo fortificado. E havia uma casa que era a congregação justamente do ministério que eu fiquei quando eu cheguei na minha cidade, na cidade onde eu nasci, na mesma igreja, no mesmo templo onde eu fiquei durante a minha fase de adolescente até quando casei. Para essa mesma igreja eu voltei assim que vim para minha cidade. Essa mesma comunidade cristã, esse mesmo templo. E agora essa comunidade cristã tinha justamente uma congregação nesse bairro onde eu estava, onde eu vim morar. E não tinha ninguém para tomar conta, porque a senhora que era dona da casa, que doou a casa para o povo se congregar, ela acabara de partir para estar com o Senhor, justamente no período que eu cheguei nesse bairro. E como essa senhora havia me visto no tempo de adolescente, quando eu estava ainda antes do meu casamento, e me amava muito, e passou para mim um abraço, como que dizendo, antes de partir para estar com o Senhor, ela me abraçou como se estivesse dizendo: toma conta disso aí, dessa obra de Deus. Eu senti isso e tomei conta mesmo. Através das crianças, foi fundada uma congregação, foi renovada a congregação, começou a estar pessoas congregando, as mães das crianças, que nós estávamos ali ensinando a palavra de Deus. E com o passar do tempo, o meu esposo, que muito trabalhava, estava o tempo todo trabalhando dentro da cidade, eu ficava no sítio, quer dizer, ali é como se eu estivesse fora da cidade, um bairro muito distante do centro, e ele no centro da cidade, trabalhando lá com os pastores do nosso ministério. E de repente um outro ministério, vendo o nosso trabalho, o trabalho do meu esposo e o meu, o Senhor nos usando poderosamente, eles resolveram nos convocar para estarmos pastoreando uma igreja. Aquele ministério precisava de alguém, de um pastor, e consagraram meu marido a pastor, o Elias Evangelista do Nascimento. Até aí nós não tínhamos o título de pastora. Fiquei ao lado do meu marido, estava justamente aos 50 anos quando ele foi consagrado a pastor. E ali ajudando, logo, 2 anos depois, nós já estávamos no ministério, o mesmo ministério, batista, porém, agora assumimos o M12. E aí ficamos com novos esclarecimentos em relação à Bíblia, e um deles é que se a mulher hoje está emancipada, podendo ser uma presidente, uma governadora, uma prefeita, também o Senhor liberou as mulheres no meio do seu povo para estarem também pastoreando, para estarem também cuidando das ovelhas juntamente com seus esposos, principalmente juntamente aos esposos. É algo muito importante. A mulher está ao lado com o marido trabalhando. Tem situações de mulheres de um ministério, de qualquer lugar que a gente estiver congregando, que ela não vai contar para o pastor, tem dificuldade de contar. E fala conosco, e nós ajudamos em oração, aconselhamento. E aí tudo mudou na nossa vida. Passamos a ser um casal de pastores, a pastora Rai Nascimento e o pastor Elias. E assim surgiu esse ministério apostólico internacional Filhos de Jerusalém, que começou ali no Silva Jardim, onde nós encontramos, quando fomos consagrados, encontramos com apenas umas 30 e poucas pessoas. O meu marido trabalhava dia e noite, visitando todos os crentes que haviam saído do ministério. Ele encontrou tudo, cada um ganhou seu rumo, foi assim que nós encontramos. Estava em crise esse ministério e foi por isso mesmo que nos convocaram para sermos pastores e consagraram a meu marido a pastor. E logo seguinte eu também fui aceita como pastora por conta de estarmos com o Renê Terra Nova e a Ana Maria Terra Nova, que é desse nível, não é? Que
consagra mulheres a pastoras, a bispas e apóstolas. E aí nós começamos. E o Senhor nos abençoou e começamos a implantar congregações em vários bairros e enviar pastores. Preparamos pastoras, ele trabalhando com os homens, preparou os pastores, eu trabalhando com as mulheres, preparei pastoras, fomos usados pelo Espírito Santo para que houvesse essa congregação que você hoje está. Então, 20 anos já se passaram e você precisa saber dessa história. Creio que teremos tempo para saber mais sobre isso, mas vocês devem lembrar de onde vocês saíram, de onde os pastores de vocês saíram, de onde os missionários de vocês saíram, de onde os bispos de vocês saíram, para ter esses bispos, para ter esses apóstolos, esses bispos, esses pastores, esses missionários. Um casal, Elias Evangelista do Nascimento e Rai Santana Nascimento, estiveram renunciando a si mesmo, carregando a sua cruz e seguindo ao Senhor, como está escrito em Lucas 9, de 23 a 25. Não foi pouca coisa para nós chegarmos até aqui, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E eu espero que vocês estejam entendendo o porquê que hoje eu estou nesse grupo, no grupo da sua congregação, porque é que eu chego na sua congregação no mínimo uma vez no ano, pelo menos uma vez no ano eu chego. Se eu não fui ainda na sua congregação, saiba que Deus vai me levar a essa congregação ainda esse ano para rever vocês, porque foi Deus que nos deu esse direito de fundarmos um Ministério Apostólico Internacional em Jerusalém. E enquanto Ele nos der vida, Ele vai nos conceder a sabedoria para continuar ministrando esse missionário que está tomando conta dessa congregação, esse pastor que está tomando conta dessa congregação, esse bispo, todos eles, semanalmente, eles recebem a instrução, a unção, o estudo da palavra, dado pelos apóstolos Elias e Rai Nascimento. E vocês são tão abençoados que Deus nos deu o direito de estarmos na era digital, onde podem também nos ver através de vídeos diariamente. Deus abençoe a todos. Teremos mais novidades nos próximos vídeos. Beijo no coração. Tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco.